Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à disciplina aqui de EDS. Esse semestre a gente tem uma novidade eu trouxe um professor lá do PPGEC, professor Frederico, é meu colega aqui também do IF. E a gente vai, como a gente está fazendo sempre a parceria aí de orientação e coorientação aí em vários trabalhos, e inclusive ele é coorientador de alguns alunos que já estão aqui na disciplina. Só para tentar explicar e contextualizar, essa disciplina, como todas as outras que eu penso aqui para o programa, ela foi pensada, focada no cliente, né, no aluno. E aí surgiu da necessidade de 3 alunos que estão aqui na sala, né? Alan, Diego e Maís, né? Eles já estão com um tema associado a essa área de análise de dados, e aí eu percebi que há muito material, conteúdo na internet, e aí eu percebi que estava tendo uma certa dificuldade, porque é muito assunto e muita tecnologia, e isso cria uma confusão na cabeça aí de quem está começando. E aí, conversando com o professor Fred, a gente achou por bem fazer essa disciplina. É a primeira vez que a gente está dando essa disciplina aqui na pós. E aí, assim, ela no início seria apenas só um estudo dirigido, né, com os 3 alunos que eu já citei aqui. E aí a gente pensou em expandir mais, né, assim, abrir para outras pessoas assistirem. E aí, dentro da disciplina, nós temos 13 alunos matriculados, né, pelo PPGM e um aluno matriculado pelo PPGEC, lá no SIGA-A. E a gente tem alguns outros convidados, né, que são pessoas que trabalham com a gente, e outros são alunos, né, de PIBIC, que já estão também trabalhando, e também vão compartilhar aqui a experiência que estão tendo com a área, tá? Como de praxe, né, vocês já sabem como é o sistema das disciplinas aqui. A gente faz pequenos trabalhos, né, a cada 15 dias. Quem já pagou cadeira comigo sabe como é. A gente faz essas atividades quinzenais. E aí é importante que vocês sempre façam essas atividades para que vocês não acumulem, né, porque elas vão fazer parte de uma primeira nota, como se fosse uma primeira unidade. E ao final da disciplina, vocês vão apresentar um trabalho, tá? Pode ser no formato já de um artigo, pode ser no formato de um PowerPoint, onde vocês vão apresentar uma aplicação do que vocês aprenderam aqui na disciplina ao trabalho de vocês, tá? E aí uma sugestão que eu faço também lá em CFD e Full Estrutura, que é vocês tentarem trazer o trabalho de vocês para dentro da disciplina e tentar usar os conhecimentos, tá? Então, por exemplo, a Maís, ela já tem o tema do doutorado dela definido, então, assim, ela já vai se programando dentro da disciplina para que ela possa já deixar meio que pronto, assim, um material já para a qualificação dela, né? Porque são os deadlines que a gente tem aí dentro do programa. E a Alan também, né? A Alan também está no doutorado. Aí, eu estou dando exemplo desses alunos porque eles já vêm nessa temática. Aí tem Diego, que é do mestrado, né? Então, Diego, por exemplo, quem é de mestrado já tenta produzir, ao final da disciplina, um conteúdo que já se assemelha ao seminário 2, né? Que é aquela pré-defesa que a gente faz, para que vocês possam trabalhar, pagar uma disciplina e, mesmo assim, a disciplina ela ser útil, né? Para o projeto de vocês, tá? E aí vocês fiquem à vontade para escolher os temas, né? Eu sempre digo, tragam os temas de vocês para que a gente possa desenvolver aqui. E que nível de apresentação é essa no final da disciplina? Existem vários tipos, né? Tem aluno que já aproveita algum TCC, alguma coisa do mestrado e já aplica o conhecimento da disciplina. Então, esse aluno ele tem a tendência de trazer muito mais conteúdo na apresentação final. Outros, eles começam do zero durante a disciplina e aí, às vezes, o cara não consegue, por exemplo, entregar já uma programação, já um conteúdo mais maduro, mas já tem, na verdade, uma ideia. E, obviamente, essa ideia a gente pode continuar trabalhando mesmo após a disciplina, né? Então, assim, eu tenho vários casos aí dentro do programa de alunos que começaram a pagar a disciplina
e dentro da disciplina descobriram, né, um tema que eles gostam, e a partir daquilo ali eles mudaram até mesmo a temática do mestrado e do doutorado para se dedicar àquela área, né? Então eu tenho vários exemplos, acho que o mais recente agora a gente publicou um artigo A1 numa revista aí, e foi exatamente fruto de um trabalho de uma disciplina de 2019, né? Que é uma disciplina que a gente dá. Eu parei de dar essa disciplina porque ela tem um enfoque mais prático de simulação, mas tem a parte de bancada, né? Então o Sérgio ele pagou a disciplina e aí ele enveredou pela área de controle e agora recentemente a gente conseguiu publicar o trabalho de dissertação dele e foi fruto também de um trabalho dentro da disciplina. E aí tem outros casos de gente que pagou o CFD e defendeu agora, como foi o caso de Rafael. Eu falo muito aí de Rafael porque foi um caso também bem interessante. Então, assim, a ideia da disciplina, né, é trazer uma motivação, uma linha nova aí para vocês. E quem já tem o tema delimitado, como é o caso aí dos 3 alunos que eu já citei, trabalhar os conceitos, tá? E essa vai ser a forma que a gente vai avaliar. E a gente também vai aqui mostrar a vocês quais os ferramentais, né, que a gente vai usar para que vocês possam ir inicialmente aí pegando o macete aí da programação. E aí a gente está aberto aí também para discussões, para temas novos, tá? E, enfim, é mais ou menos isso aí a disciplina. Na primeira vez que a gente dá a disciplina é um pouco experimental, mas a gente tem a ementa lá no SIGA-A, né, que é essa daqui. Então, a gente já está aqui com a programação, nós temos 15 semanas para tentar atingir nossos objetivos. Então, vocês se programem, né, para o dia 8 de julho terem esse material, né, vocês preparem tudo que vocês tiverem, mesmo que sua dissertação e seu doutorado, eles não vão usar isso, mas você pode aproveitar o seu tema e tentar aplicar de alguma forma para poder pelo menos ter uma apresentação final, tá? E se coincidir com o teu tema, aí você já aproveita e já escreve todo esse conteúdo, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco da introdução, tentar falar um pouco aí de Python para vocês. E aqui é só um cronograma, né, que a gente idealizou. A gente não sabe o tamanho aí das discussões e dos desdobramentos, né, da disciplina, tá? Mas isso aí é só uma proposta. Deixa eu dar um toque pessoal. Pessoal, boa tarde. O foco da gente não é que vocês saiam dessa disciplina especialistas em aprendizado de máquina, tá? Vocês terem ideia, a gente tem programas de pós-graduação na área de computação que foca só nisso, ou seja, essa disciplina que a gente vai estar com vocês durante um semestre, a gente tem pano para manga para discutir durante 5, 6, 10 anos aí, à vontade. O que a gente está querendo trazer para a área de engenharia é apresentar esses métodos de aprendizado de máquina como ferramenta para, de um lado, resolver problemas da engenharia que hoje ainda são tratados por metodologias tradicionais, certo? E, por outro lado, o que é o grande chamariz dessa área de machine learning atualmente é a gente fazer um aproveitamento de dados experimentais, sejam aqueles que a gente gera no nosso trabalho de pesquisa ou que a literatura já fornece, para a gente estar trabalhando com esses métodos em cima dessas bases de dados e gerar novos conhecimentos, tá? Então, uma coisa que eu já falei com o Anderson, que é um colega de vocês que está aí, que é do PTGEC, a gente conversou ontem um pouco, é o seguinte: mantenham-se com a mente bem aberta às discussões que a gente vai estar desenvolvendo. Porque, como é um assunto novo para boa parte de vocês, talvez no primeiro momento seja difícil, né? Ligar Lé com Cré, né? Ou seja, pegar o que você está fazendo e ligar com como vai utilizar esses métodos aí que a gente está discutindo. Mas à medida que a gente for evoluindo a discussão,
a gente vai tentar ser o mais sistemático possível. Vocês vão ver, pô, o meu problema que eu estou atacando tem pelo menos isso aqui que eu posso resolver com um desses métodos. Ou pelo menos enriquecer o meu trabalho fazendo uso de um método, né, novo, comparado ao que a engenharia usa há um bom tempo, para resolver o meu problema. E um outro ponto que a gente estava conversando ontem, que é o seguinte, né? A pandemia, ela ensinou uma coisa muito importante para a gente que trabalha com pesquisa de bancada. Não dá para a gente se apoiar 100% num trabalho puramente experimental. Por quê? Porque quando dá um pandemônio como foi esse, que a gente teve nos últimos 2 anos, a gente fica sem acesso à estrutura do laboratório. Então, essa abordagem que o professor Ângelo já vem há um tempo desenvolvendo, de sempre incluir um trabalho computacional com o experimental, também é uma forma da gente ter uma boia de salvação, caso não consiga desenvolver o trabalho experimental como a gente tinha planejado. Tá? E, de novo, que é uma coisa que a gente vai discutindo, tem muita coisa na literatura já desenvolvida. Se você pegar qualquer um dos temas que vocês estejam desenvolvendo aí no mestrado ou doutorado, é muito provável que você tenha já um arcabouço, né, uma base da literatura aí, com muitos dados experimentais. Então, se por um lado você não consegue realizar um experimento de bancada, você pode muito bem fazer uso de dados, né, que já estão disponíveis na literatura e, de repente, desenvolver um trabalho em cima desse conhecimento já existente. Ou seja, fazer o reuso realmente dos dados que se encontram disponíveis na literatura. Só para vocês entenderem como isso é importante, tem grupos de pesquisa que trabalham especificamente nessa abordagem, pegando dados de literatura e fazendo a aplicação dos métodos que a gente vai discutir, sem realizar um experimento só de bancada, tá? Então, fiquem bem, assim, abertos a estar compreendendo o que a gente vai estar discutindo e tentando sempre ligar o que é que a gente está discutindo com o que pode ser utilizado no trabalho de vocês aí, nos seus respectivos cursos, certo? Então, beleza, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui uma primeira introdução aqui, tá? Em relação ao conceito do que é inteligência. Os exemplos que eu vou dar aqui, Fred não gostou, porque ele é um cara preconceituoso. Não é que eu não gostei, mas aí vocês vão pensar que é um curso de criador de galinha. Mas, enfim. Vamos lá. Então, a gente, quando vai falar de inteligência artificial, né, então existe toda uma mística, né? E uma coisa que eu brinco muito com essa área de IA e Machine Learning é que quando você abre a caixa, ela descobre como é a mágica, né? Acho que vocês lembram lá do Mr. M, né? Então a gente fazia aquelas mágicas, né? Quando ele mostrava como era feito, a gente perdia a graça, né? Machine Learning às vezes tem um pouco disso, né? O pessoal fala muito, principalmente dessas coisas que já estão prontas, né? E aí quando você abre a caixa de Pandora que vê o que é, principalmente para quem é da área de engenharia, né? Que já a gente vive se lascando na vida aí com uma matemática avançada, tá? Mas o que é que está por trás aqui da EDS, né? Outra coisa também sobre o nome da disciplina, né? Porque a gente conhece muito Data Science, né? E aí vem esse termo agora de engenharia, né? Isso aí, na verdade, é um termo que o pessoal jogou aí nos Estados Unidos. É bem novo também. Isso aqui é de 2021. E, na verdade, é que agora a engenharia, além de tanta coisa que a gente tem que estudar, a gente agora tem que acoplar também a parte de ciência de dados, tá? E aí vocês vão entender que a gente sempre trabalhou com dados, né? Qualquer pessoa já trabalhou com dados. O problema é que agora é a quantidade desses dados e a quantidade de informação que a gente precisa extrair algo útil, tá? E aí começa a questão do conceito de inteligência, né? Quando eu jogo uma foto dessa aqui para vocês, eu acredito que 90% aqui da turma possa ser capaz de distinguir que tipo de ovo é esse. Alguém aí arrisca aí, sabe que tipo de ovo é cada um desses aí? Fred ficou com raiva porque ele não sabe.
Para mim é codorna. Agora, sim, esses dois aí do meio, para mim é ovo branco mesmo. Não saberia diferenciar, não. E eu tô caipira e vou Gente, não precisa ficar traumatizado se não souber, tá? Esse exemplo, o cara tá com conceito de inteligência, eu não sei distinguir o que é cada ovo, né? Não fica triste não, tá? Mas isso faz parte. O que eu queria mostrar para vocês é aquilo que a gente tá chamando de inteligência, né? É exatamente o que esses algoritmos vão fazer. E aí nada mais é que um artifício para fazer uma coisa que a gente chama isso de inteligência, tá? Obviamente, né, Maís aí corajosa aí já acertou o primeiro, né, ovo de codorna, né? O segundo também ela falou que era um ovo branco, né? Isso aqui é um ovo que a gente chama ovo de granja, tá? Esse cara aqui mais azulado é o que a gente chama de ovo de capoeira, tá? Que é aquela galinha que não tem modificação genética, tá? Esse outro ovo aqui, eu trabalhei na Ceasa, né? Eu tenho muita experiência na Ceasa, trabalhei vendendo ovo, né? Então eu conheço um pouquinho. E muita gente chegava na Ceasa querendo comprar esse ovo aqui, achando que era ovo de capoeira. Só pra vocês terem ideia, né? Se uma... Eu achava isso também. Tá vendo que aqui essa disciplina serve para isso também? Vocês agora vão aprender a comprar ovo direito. Então aqui, ó, isso aqui é um ovo de granja, tá? Mas isso aqui também é um ovo de granja. Fred não sabia disso, aí ele agora tá falando mal dos meus exemplos aqui. É Globo Rural. Globo Rural aqui. Mas o que eu queria só explicar para vocês, assim, isso aqui também é uma galinha de granja, né? Tá lá num galpão gigante. E essas aqui não, essas aqui são galinhas que ficam no mato, né? No quintal ali do pessoal. E aí, enquanto uma bandeja de ovo fica aqui, sei lá, na faixa dos R$14, isso aqui o cara quer vender por R$30, R$40, tá? Então, muitas vezes chega o pessoal aqui atrás de ovo vermelho. É ovo orgânico. Que é uma outra raça. Isso aqui é o que o pessoal chama de ovo orgânico, né? Que a galinha não come nenhuma porcaria aí, né? Mas enfim. Mas a questão que eu tô querendo levar aqui com essa figura, né? Não é só vocês aprenderem a distinguir os ovos, né? E aí vocês vão virar especialista em ovos, né? Chega lá no Bom Preço se amostrando e discutindo aqui que tipo de ovo, né? Esse cara quer roubar vocês. Mas quando a gente mostra uma figura e você é capaz de identificá-la, né? Isso é um conceito que vocês vão perceber que os algoritmos eles vão ser treinados para tentar distinguir situações, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo falar. É a Alain aqui rindo, né? Então, esse conceito a gente vai perceber muito, principalmente quando a gente estiver trabalhando com Deep Learning, né? Então, a gente vai tentar treinar modelos que eles sejam capazes, né, de pegar uma imagem e poder detectar algum conceito que a gente está interessado, tá? Então, imagine que a gente estivesse querendo criar um tipo de Deep Learning que ela detectasse exatamente se o ovo é realmente um ovo de capoeira, né, que é um ovo mais caro, tá? Ou seja, o cara está querendo vender o ovo, você botava ali uma câmera filmando e o algoritmo ia dizer para você que aquilo ali era ovo de capoeira ou não. Agora, aproveitando, só para reforçar logo nesse início, tá? O conceito de inteligência na área de Machine Learning, ele é muito amplo. Então, a gente tem vários conceitos relativos à inteligência. De uma maneira geral aqui, já que não é um curso de computação, a gente pode resumir que a inteligência vai ser o quê? A gente vai ter modelos computacionais, que são os modelos de Machine Learning, que eles vão reproduzir algum tipo de atividade que é inerente ao ser humano. E aí a gente vai estar relacionando isso a alguma inteligência. Como o Ângelo mostrou aí, você bater o olho numa foto como essa e reconhecer qual é o tipo de ovo, né? Você tem uma base de conhecimento prévio e você tem a capacidade visual de estar olhando e distinguindo por diversos fatores, né? Se é um ovo manchado, branco, maior, menor. Então, isso é atrelado a alguns elementos da nossa inteligência. Então, já para todo mundo ficar ciente, quando a gente fala de modelo inteligente, ele não vai conseguir fazer tudo na face da Terra que o ser humano faz, não, tá? Então, você vai ter um modelo que ele vai tentar reproduzir um comportamento relacionado à inteligência do ser humano, mas com uma atividade específica. Reconhecimento de imagem,
classificação, regressão, otimização, tá? E aí cada modelo inteligente ele se aplica a um tipo de problema. Por que isso é importante falar? Pronto, tá aí. Classificação. Por que é importante falar isso? Porque não existe modelo padrão ouro dentro da área de machine learning. A gente não pode afirmar que vai ter um modelo que ele é o melhor de todos os modelos inteligentes para resolver qualquer tipo de problema. Tá aí o primeiro exemplo que a gente vai falar agora de classificação. Não, então, primeiro foi você saber o que é cada tipo de ovo, e um outro tipo de problema que a gente resolve, né, com essas técnicas é, dado um conjunto de dados, de informação que estão ali todos misturados, né, você ser capaz de segmentar isso aí, de separar, né? Isso também é uma outra informação que a gente atribui esse tipo de atividade como algo que é inerente ao ser humano e é inteligente, tá? Então, o que a gente chama de inteligência, na verdade, é um algoritmo que ele vai criar uma atividade que, para quem não conhece o algoritmo, assim, pô, é muito inteligente mesmo, ele conseguiu separar ali os ovos, conseguiu segmentar mercado, conseguiu separar uma máquina com defeito de uma máquina sem defeito, né? E isso parece coisas inteligentes, mas quando você vê o background ali do algoritmo, você vai perceber que o cara está usando ali algumas técnicas que a gente até já conhece, né? Só que aí, claro, quando você fala de inteligência, é uma coisa que desperta a curiosidade de qualquer pessoa, né? Por isso que eu coloquei ovos, porque é uma coisa que todo mundo tem contato, ou come, ou conhece um pouco, tá? Um outro conceito também que a gente usa muito nos algoritmos é o conceito de classificação, né? Aqui a gente também tem um conceito de classificação. Eu estou conseguindo classificar aqui cada tipo de ovo, tá? Mas um outro conceito também é o tamanho, né? Então eu tenho a mesma classe, né? Eu tenho ali o ovo vermelho, tá? Mas dentro do ovo vermelho, assim como o ovo branco também, você tem uma classificação, né? Onde você tem aqui ovo pequeno, médio, grande, extra e jumbo, né? E essa classificação ela tem a ver com o peso, né? Então você tem máquinas e volume, né? Então você tem aqui uma máquina que ela vai classificar, ela basicamente tem uma balança, né? E ela vai separando aqui nas esteiras, né? Por massa, né? Então você tem uma faixa aqui. Então eu tinha muito problema nessa região aqui, porque até um ser humano ele tem dificuldade de distinguir entre um ovo grande e um ovo extra. E obviamente o ovo extra é mais caro. Então você ia vender o ovo extra que era caro e o cara dizia, mas o ovo grande está do mesmo tamanho. Na verdade, você se confundia de fato, né? Mas aí como a classificação, você tem aqui ó, uma faixa entre 60 gramas, então você pode estar no limite aqui, né? De estar entre uma classe e outra, né? Em termos de tamanho. Então, e aí veja, eu estou trazendo um problema, né, que a gente como ser humano tem essa dificuldade de olhar um ovo extra e um grande. Se eles estiverem próximo do limite, você começa a ter problema para tentar classificar, né? Então os algoritmos também eles vão ter mais ou menos problemas para tentar classificar dependendo dos dados em que ponto, né? Mas se você pegar uma bandeja, como às vezes você vê no supermercado um ovo baratinho, aí você vai lá, você vai ver que é um ovo médio, né? E aí a bandeja aqui é bem mais barata, mas nitidamente você chega a ver o ovo solto ali na bandeja porque é tão pequenininho, né? E obviamente você pega uma bandeja mais cara, você com certeza pode ter um ovo extra, mas é fácil, né, de você, porque a faixa de tamanho e de massa é muito distinto. Já o grande e o extra você tem esse problema de classificação, né? Então aqui é uma máquina automática e aqui era o modo raiz, né? Uma classificação por tamanho, né? Aqui a gente não via a massa, a gente via só o volume do ovo. Um outro conceito que a gente usa muito, né, dentro da IA é a questão de você procurar um padrão, né? E exatamente você dizer é ou não é. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né? Quem aqui já tentou fritar um ovo e quando quebrou o ovo estava com aquela manchinha de sangue, né? Então aqui provavelmente poderia ser um ovo fertilizado que foi ali no meio ali do lote de ovo e que você obviamente não tinha um ovoscópio, né? Então você pode construir o seu ovoscópio, onde você coloca o ovo aqui, liga a lâmpada e você consegue visualizar.
Então existe um padrão entre o não fertilizado e o fertilizado. Isso é um outro conceito também. E aí você vai dizer assim, é ou não é? Então vai ter muito essa questão. Por exemplo, a gente na área de manutenção, né, a gente precisa detectar, né, dizer se uma máquina ela tem ou não um determinado problema, né, seja lá qual for o defeito, mas isso é uma coisa muito característica, né, da área de manutenção, da área de engenharia. Né? Então, aqui é um outro exemplo, né, você vai ter um padrão, né, e você vai buscar esse padrão. E aí existe um outro problema que a gente vai estar tratando aqui, que é o seguinte, né, obviamente você contém a produção de ovos, né, e obviamente a ideia é que você tenha lá 300 mil ovos e você não quer que dentro daquele lote tenha vários ovos fertilizados, porque ninguém vai querer comprar aquele ovo, né? Porque isso aqui você quebra lá dentro do bolo. Eu tinha muito cliente assim, chegava lá, a mulher arretada com um ovo, pô. Abriu o pinto. Diz assim, perdi o bolo por causa do ovo de vocês. O meu ovo não, o da galinha. Mas enfim, então assim, e aí claro, o que é que acontece aqui na questão do ovo fertilizado? Obviamente a proporção de ovo fertilizado é bem menor do que o não fertilizado. Então você pode ter aqui uma quantidade enorme aqui de ovos, e aí o que acontece? Você vai encontrar no meio daquele monte de ovo que não é fertilizado, alguns que são fertilizados. Aí é um outro conceito que a gente vai estar tratando, que é o desbalanceamento, né, da base de dados que você está estudando. Ou seja, se você pegar aqui um mar de ovos aqui e você dizer assim, qual que está não fertilizado, é muito mais fácil você acertar e dizer, esse aqui está não fertilizado. Porque você sabe que estatisticamente você vai ter ali uma probabilidade de ter ovo fertilizado bem menor do que o não fertilizado. Então são coisas que a gente são problemas que existem que a gente vai ter, ao longo da disciplina tentar tratar aqui junto com vocês com essa questão de base de dados. Uma outra questão também que a gente lida é a questão dos dados, como é que eles estão chegando para a gente, né? A gente sempre trabalhou com dados estruturados, né? Que nada mais que são dados tabulares, né? Então, a gente na engenharia, quando a gente faz um experimento, bota um datalog para medir temperatura, pressão, enfim, coletar os dados do experimento, a gente recebia tudo isso na forma de tabelas, né? E a gente tem esses dados bem organizados, né? Você tem aqui o que a gente chama de características de cada uma das coisas que a gente está medindo. Tá? O que a gente chama de dados não estruturados é aquilo que a gente encontra hoje na internet. Né? Então você tem dado de foto, imagem, Twitter, então está tudo som, né? Então aquilo ali está tudo misturado, né? Está tudo desorganizado. Então você também tem que saber como trabalhar com isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente vai discutir nas aulas. Aí sem falar de ovo, né? Já depois entrando na engenharia, que é, por exemplo, análise de imagens, né? Termografia ou algum espectro que você obtém a partir de algum tipo de ensaio. Do ponto de vista prático, você faz, como é que eu vou tirar informação aqui, matemática, né, de uma imagem? Bem, dependendo da imagem, ela vai ter um conjunto de pontos, né, em coordenadas específicas, e a gente tem como extrair informação daquilo ali, utilizando os métodos que a gente vai discutir. O conceito de dado não estruturado ele é um pouco mais abrangente ainda. Tá? Imagina o seguinte, se tu estás lá fazendo a tua análise de vibração ou análise de termografia, por exemplo, com uma câmera, e aí hoje tu está usando uma câmera de 1 megapixel. Amanhã o teu chefe te diz, olha, a gente comprou uma câmera nova e agora ela está com resolução de 10 megapixels. Quando você junta todo mundo, todas as imagens no mesmo bolo, né, no mesmo conjunto de dados, aí você tem uma preocupação. Por quê? Ora você vai ter uma imagem com menos informação, com menos pontos, ora uma imagem com mais pontos. Isso também gera os chamados dados não estruturados. Quer dizer, você não tem uma padronização no tamanho da quantidade de informação que cada elemento do teu conjunto ele vai te apresentar. Quando a gente vai, por exemplo, para a química, certo? Isso é muito mais complicado ainda, porque vocês lembraram lá da química orgânica, né? Lá do ensino médio, né? Ou
do básico aí da engenharia, cada molécula tem um tamanho, tem um número maior ou menor de átomos, os tipos de átomos. Imagina como é que você vai tratar essas informações para dizer para um modelo aprender que tipo de molécula é aquela, né? Para um dado problema. Então, é um dado não estruturado, é um dado não tabular, vamos dizer assim. E aí nós temos técnicas de como, de repente, transformar esses dados não estruturados em dados estruturados. Então, vejam que são coisas bem abrangentes que a gente tem que estar aí bem atento para identificar. É uma tabela? Então é estruturado? Não sei. Depende de como está a organização das tuas informações. Pode ser que você tenha uma tabela com tanto buraco de informação que você vai ter que tratar aquilo como dados não estruturados. Mas aí a gente vai vendo isso no decorrer da disciplina. Essa questão aí de dados estruturados, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, essa tabela 4, né? O que é que essa tabela tem? Né? Isso aqui eu tirei de um artigo, tá? Vocês podem depois baixar, quem tiver interesse aí em ovo. Mas, assim, o que é que eu queria tratar aqui para o que a gente já faz, né? Mesmo quem já fez trabalho experimental ou não, né? Quando a gente tem uma tabela, né? Então a gente tem uma tabela feita essa aqui, você tem aqui as colunas, né? Eu particularmente conhecia isso como colunas, né? Eu tinha aqui os nomes das colunas, né? Com uma informação. Então aqui eu tinha tratamento, né? Então aqui o que é que está dizendo? Está dizendo a idade da galinha em semanas, né? Então tem uma galinha com 32 semanas, ela vai pôr um ovo com um volume de 64 centímetros cúbicos, uma área de 76. E aí ele vai tabulando aqui as informações, né? Olhando para essa tabela aqui, eu poderia perguntar a vocês o seguinte: vou fazer uma atividade agora e quero que vocês façam um modelinho e digam assim: se a galinha tiver 55 semanas, qual é a previsão de volume diária que esse ovo vai ter, né? Partindo desses dados que vocês têm aqui, vocês tranquilamente vocês iam colocar isso lá no Excel e criar um modelinho de regressão, né? Uma regressãozinha linear, uma interpolação, e vocês iam dizer essa informação para mim, né? Então, quem pagou termodinâmica fazia o tempo todo interpolação, né? A gente não tinha todas as propriedades na faixa de temperatura e a gente tinha que interpolar aquilo ali, né? Tem quem diga que termodinâmica era difícil por causa da interpolação. Mas, assim, o que eu quero dizer a vocês é que isso a gente já fazia, tá? E aí eu vou colocar agora algumas palavras, né? Que eu fico brincando com o Fred, né? Porque a galera pega pão com carne e chama de McDonald's, né? Aí fica 3 vezes mais caro, né? E aí eu queria colocar alguns conceitos aqui para vocês, tá? De palavras que vocês vão estar escutando o tempo todo aqui na disciplina. E você assim: ô Ângelo, mas lá em CFD tu não fala assim, agora tu tá falando de outro jeito, né? É porque são os modismos da área, né? E aí é importante a gente falar para que quando a gente estiver numa reunião ou discutindo, a gente saiba do que o cara está falando, né? Às vezes a gente fica ali viajando porque o cara estava falando ali de um conceito que você não sabia que aquele conceito era com aquela nomenclatura, né? E aí a gente vai escutar muito esse conceito, né? Então eu coloquei aqui de uma forma colorida para ficar mais lúdico, né? Então o conceito de uma instância, né? Então nada mais é do que uma linha ali dos meus dados, né? Então eu tenho uma instância, né, que ela tem ali uma informação, né, um vetor de informação. Depois eu tenho aqui o que a gente chama de atributo, ou seja, nada mais é do que a coluna ali dos meus dados, tá? E esse atributo, na verdade, é o que? Uma característica ali do ovo, né? Então eu tenho ali uma característica de volume ali que está dando por semana, tá? Depois tem um outro conceito que o Fred não gostou que eu coloquei isso, né? Que é o vetor de atributos, né? E veja que a gente está aqui já colocando o conceito de vetorização, né? Porque ele é super importante aqui quando a gente está fazendo os cálculos científicos, tá? E depois você tem o conceito de atributo-alvo, né? O que é o atributo-alvo? Por exemplo, se eu fizer aquela pergunta, dado o volume, né? Eu pego um ovo ali, né? Como está ali naquela foto, naquele cara gato ali que está na foto. Ele pega um ovo ali da granja e ele consegue determinar o volume e a área, ele consegue perceber em quantas semanas a galinha tem de vida, né? Então eu tenho ali um atributo alvo que é o quê? Que é o fruto daquilo que eu quero predizer, daquilo que eu quero conhecer,
tá? E aí eu vou passar para Fred falar os nomes em inglês aí, né, do que são isso, porque vocês vão estar o tempo todo escutando a gente falar, e vocês vão ver vídeos na internet, vocês vão falar com outras pessoas da área, e você vai ver que nada mais o cara tá falando de um dado que tá ali, uma tabela, né? Então o cara tá lá falando features, não sei o que, aí o cara fica viajando no que o cara tá falando, mas ele tá só tratando de uma simples tabela, né? Ele fica falando isso, tá falando um pouquinho. Ele fica falando isso porque, para quem não me conhece ainda, né, eu sou formado na área de computação, então eu sou engenheiro de computação. Só que eu sou formado numa época que a gente nem sonhava em discutir questões, por exemplo, sobre deep learning, né? Então... Que é da época do ENIAC. Os primórdios mesmo da IA, né? Ele fez um curso de computação com a máquina de datilografia. Quase isso. Então, o que é que acontece hoje? Só para vocês terem uma ideia. A área de inteligência artificial, ela deixou de ser uma área puramente acadêmica, extremamente complicada, e só quem era cientista de computação conseguia desenvolver algo, e foi virando uma ferramenta cada vez mais comercial. Por que isso? Porque a gente hoje tem métodos já muito bem validados, certo? Testado para vários tipos de problema e, vamos dizer assim, que já foram abstraídos. De que forma? Você escreve uma linha de comando e você consegue construir um modelo inteligente. Óbvio, vai ter que treinar ele, que a gente vai discutir depois. Você já consegue implementar um modelo. Então, para quem não é da área de computação, a coisa foi se tornando cada vez mais acessível. É o exemplo da revolução do tablet, né? Do iPad, por exemplo. Né? Antigamente só mexia em computador quem fazia curso ou quem era da área mesmo, porque quem era a pessoa, o usuário final dele, tinha muita dificuldade. Hoje em dia você tem um tablet e você faz tudo com ele. Né? Porque o que você precisa para interagir com o tablet é tocar na tela. Então, a mesma coisa aconteceu com o machine learning, se tornou algo muito acessível. Tá? Só que na hora que torna-se acessível, a gente também tem que começar a criar, vamos dizer assim, um jargão para as pessoas entenderem de maneira mais adequada, né? Aí eu brinco com o André, eu sou da época que a gente não tinha esses nomes todos, né? Inclusive, a gente vai falar muito de hiperparâmetro. Na minha época era parâmetro. Ele cresceu, né? Ele tomou sustagem e virou hiperparâmetro. Hiperdimensão. Hiperdimensão, enfim. Hiper, pra mim, era o hiper bom preço, né? Mas, trocando em miúdos, o que é que a gente vai se preocupar quando a gente for principalmente analisar ou construir as nossas bases de dados, né? Primeiro, vocês vão ver muito em artigo que a gente não chama mais base de dados para treinamento de modelo de database. A gente chama de dataset. Então, deixou de ser base de dados e passou a ser conjunto de dados. Dentro do conjunto de dados, o que é que nós temos de informação importante? As instâncias, né? Como está aí mesmo, os instâncias, ou os elementos, né, de cada tabela, então as linhas que representam uma informação completa, um indivíduo na sua base de dados, tá? E as features, que são os atributos ou características. Então, trocando em miúdos, são as colunas. Então, cada coluna aí, ela representa um domínio de informação, tá? Dentro do ponto de vista computacional, a gente vai ver isso depois, mas nós temos aí características ou atributos ou features contínuas, discretas do ponto de vista numérico, nominais, certo? Categóricas. Então, tudo isso, vocês vão começar a ver em artigo, como é que é isso? É muito simples. Se há um número, o número vai ser contínuo ou discreto. E se é categórico, quer dizer que existem estados específicos de valores. Por exemplo, como o Ângelo mostrou aí, tipo de ovo. Você não tem uma continuidade nos tipos de ovo, são categorias. Ou é ovo de codorna, ou é ovo branco, ou é ovo de galinha de capoeira, ou é ovo de galinha de granja, enfim. Então, inclusive o tipo de ovo, né? Não é uma informação numérica. Ou é codorna, ou é branco,
ou é caipira. Então a gente vai se deparar muito com esse tipo de informação. Categórico. Isso, tá aí o exemplo. Um exemplo né? categórico, né? Que o Fred tá falando. Não sei se vocês já viram isso aqui, né? Que chama ovo de pele, ovo sem casca, né? E o ovo normal. Né? Isso é uma categoria, né? Que aí você vai estar essa informação lá, você assim, ó, da tua produção de ovo. O ovo era de pele, aí você vai lá, marca um X de sim ou não. Então você tem essa questão categórica, né? Exato. E a depender do tipo de problema, a gente vai ter uma feature específica que é o target, né? Que é a característica alvo. E aí, do mesmo jeito, ela pode ser numérica ou não numérica, contínua, discreta, categórica, e isso é que vai determinar o tipo de modelo inteligente que a gente vai utilizar para atacar nosso problema. Normalmente, quando a gente tem um atributo-alvo categórico, a gente vai estar trabalhando com problemas de classificação. Quando o nosso atributo-alvo é numérico, aí dependendo do range, né, da faixa de valores que ele vai ter, a gente pode trabalhar ele também com um problema de classificação ou um problema de regressão. Só para vocês ficarem tranquilos, o que a gente vai discutir na disciplina corresponde a 90% dos problemas que se atacam hoje em engenharia. A gente vai estar discutindo classificação e regressão. Ponto. É isso. Cada método que a gente for discutindo, a gente vai estar atrelando, olha, esse método é para classificação ou para regressão. De resto, tudo que se fala hoje sobre machine learning são pequenas variações de problemas mais modernos que a gente não vai atacar tanto na disciplina, porque foge um pouco do escopo do que a gente quer trabalhar, que é o EDS, certo? Mas é óbvio que quem tiver interesse, a gente pode discutir lá na frente, tendo algum tempo sobrando, né? Mas, basicamente, é discutir problema de classificação e regressão. E aí eu coloquei aqui uma tabela que eu achei bem interessante, né? Falando aqui sobre a galinha selvagem, né? E uma galinha de granja, né? Aquela galinha vermelha aqui com aqueles ovos vermelhinhos, né? Mas é uma galinha de granja que ela é modificada geneticamente, né? Para produzir, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma informação aqui que é uma coisa que a gente tem que se apropriar, né? Do conhecimento do problema, né? Se você, por exemplo, é contratado por um granjeiro, né? Para fazer algum tipo de estudo ali para a VIP, por exemplo. Então você tem que se inteirar do quais são as features, quais são os targets, o que é que o cara quer, entender o problema. Porque em alguns momentos a gente vai se deparar com isso aqui, né? Quem pagou estatística sabe dos que trata aqui um outlier, tá? E também a discussão, né, sobre o que é um outlier. Então, por exemplo, se você tiver aqui, né, você visitar aqui uma granja, né? E você detectar, né, uma galinha e olhar assim, a produção dessa galinha aqui, em um ano ela produziu 100 ovos, você vai perceber que a galinha está numa decadência de produção. Mas por quê? Porque você tem um parâmetro aqui, ó, digamos assim, um benchmark aqui para saber assim, não, uma galinha em média ela tem ali 300 ovos. Então se você encontra uma galinha que produz 100 ovos no meio de uma granja dessa aqui no galpão, né, você percebe que ela está num momento assim de decaimento de produção. Só que a questão do outlier, né, que é aquele ponto fora da curva, é o seguinte: se você chega no meio do mato e encontra uma galinha dessa que produziu 300 ovos, então essa galinha aqui, ela é um outlier, é um ponto fora da curva. E se você encontra uma galinha que é de uma granja, que você sabe que em média elas vão produzir 300 ovos no ano, e ela simplesmente só põe de 10 a 15 ovos, essa galinha, com certeza, ela tem que ser separada para ser estudada, né, e saber o que é aquilo ali. Então o outlier, né, ele tem essa característica. E por que fazer essa pergunta? Porque se você colocar essa galinha aqui dentro desse galpão e na hora que você fizer a média de produção, esse valor aqui com certeza vai diminuir, porque você tem uma galinha que está
puxando para baixo a tua média, né? Aquele teu conhecimento. Então, de repente, você poderia inferir que uma galinha ela produz em média 300 ovos, você pode dizer assim, não, eu fiz as contas aqui e está dando 200. Né? Mas porque, na verdade, você tem aqui um dado que você precisa tratar antes de você começar a gerar conhecimento, né? Que isso é uma outra coisa que a gente vai estar trabalhando aqui dentro da disciplina, né? É como o cara faz o conceito aqui de outlier quando ele diz assim, né? Ele diz que chega num bar, aí encontra, né, um engenheiro, encontra um médico, encontra um advogado e por último ele encontra Bill Gates. E aí o que é que ele faz? Ele tem 4 caras, ele diz, ó, qual é a média salarial aqui do pessoal que está no bar? Obviamente, né, Bill Gates aqui, ele vai puxar a média para cima, porque na verdade... né, a média de salário desses 3 profissionais aqui estão ali próximo, né? Ou pelo menos não dá uma discrepância tão grande, né? Se botar professor aí. Aí se botar professor, aí é um outlier, né? Para baixo, né? Puxa a média para baixo, né? Então isso são. Mas se for professor do IF, vai lá para cima, a média. Né? Deixa de ouça. O aumento vai ter esse ano, né? Quem foi que soltou a já vamos anotar aqui. Isso para lá, né? É só porque ele agora é perito, aí a gente pode nem brincar mais, senão ele prende a gente. Logo que avisar que o homem aí é da polícia, aí ele pode prender a gente. Não vamos nem brincar com isso. Aqui eu sou seu segurança particular, rapaz. Né? Aqui é o salário do professor. E esse cara aqui que eu chamei de Bill Gates é porque eu não queria constranger ninguém. Isso aqui é Alan, com salário Oh, meu Deus do céu. Deve estar cheio de inocente aqui nesse grupo, viu? Agora, um ponto importante para a gente discutir uma observação é a seguinte, vejam só, hoje, que até Ângelo gosta de me irritar aqui, a área de computação está uma área muito promíscua, todo mundo é programador, todo mundo é engenheiro de dados, todo mundo é tudo. Mas veja uma coisa que é importante aqui, esse exemplo que Ângelo deu, dos ovos, que ele gosta muito de falar de ovo, mostra o seguinte: você precisa conhecer muito bem a física, tudo que envolve a realidade do seu problema que você quer atacar com o Machine Learning. Por que isso? Porque aí você tem a capacidade de identificar de maneira mais fácil, por exemplo, o que é um outlier no teu domínio de problema. Qual é a grande questão? Qual é o grande diferencial nisso? Quando você pega um problema geral e joga na mão de alguém da área de computação, o cara vai querer aplicar esses métodos que ele conhece, mas ele vai estar usando um critério de, por exemplo, identificar outlier que é muito automático. Então ele vai usar, por exemplo, regra do desvio padrão, do Z-score, para poder dizer se está dentro ou fora daquele desvio, um desvio, padrão, 2, 3, enfim. E pode ser que você diga não, pô. Mesmo que um ponto esteja lá a 3 valores de desvio padrão em relação à média, para o domínio do meu problema, ele é um valor aceito, certo? Porque a física do problema diz que eu posso alcançar, dependendo da situação, aquele valor. Então vejam como é importante essa questão da engenharia de ciência dos dados. A gente está tentando agora fazer com que os engenheiros que tenham conhecimento do domínio do seu problema aprender essas ferramentas computacionais e usar o bom senso. Se você simplesmente aperta o botão, roda um monte de métodos que se tem hoje para identificação de outliers, pode ser que você esteja caindo no erro de estar tirando informação útil para resolver o teu problema. Então, sempre pensem primeiro como engenheiro para depois pensar como uma pessoa que vai trabalhar com a ferramenta de machine learning. E não o contrário. A gente mesmo está trabalhando num projeto na área de energia eólica e a gente vê muito isso, certo? Se você aplica diretamente os métodos sem ter a noção da física do problema, você começa a tirar um monte de informação útil. E o contrário também acontece. Se você simplesmente só confia nas informações que as técnicas de pré-processamento fazem automaticamente, você também pode jogar muito lixo dentro do teu modelo dataset para treinar
o teu modelo, certo? Então, uma coisa não pode andar desatrelada da outra. A gente sempre tem que ter o conhecimento mínimo do problema que a gente quer atacar para aí sim fazer uso das técnicas de machine learning. Beleza? E aí, voltando ali àquela discussão da questão da produção, né? Então, uma coisa que a gente encontra muito na engenharia são padrões, né, gráficos de comportamentos físicos ou comportamento que os dados estão mostrando. E isso é uma coisa que a gente sempre lidou, né, com ajuste de curva, tentando... eu lembro que a gente fazia muito isso quando a gente queria modelar, por exemplo, uma turbina a gás, né? Então, o fabricante ele me dava aqui uma curva de potência em função da vazão de ar, né, que você estava tendo, enfim. E aí, o que é que a gente fazia? A gente pegava esses pontos aqui e criava um ajuste aqui de curva. Para quê? Para que eu tivesse um modelo que pudesse predizer, né, simular o comportamento ali do meu equipamento, né? Então, são coisas que a gente já fazia, né, sempre fez, né? E aí, o que é que está esse frenesi todo em cima da área? É porque agora a gente tem um volume muito grande de dados, né? Então, enquanto a gente estava aqui tratando de algumas colunas, né, ou algumas features, né, a gente está falando de milhares mesmo de características que você precisa tirar uma informação útil dessas informações, tá? Um outro conceito, né, para a gente fechar essa discussão aqui, era, por exemplo, eu acho que talvez esse seja mais fácil, nessas três figuras aqui, qual é a figura que tem um pintinho amarelinho? Fred errou essa daí. Não curto pinto. Essa daí, a de cima. A de cima, né? Porque Fred achou que essa parte amarela aqui era um pintinho, né? Ah, tá. Mas não é. Isso aqui... Eu fiquei pensando, nossa, onde é que tá pegando? Ele fica fazendo bolo. Pintinho com várias perninhas. Isso já era um modificado geneticamente, né? Pra quem gosta de pé, né? Tem gente que adora comer pé de galinha, né? Então, assim, a galinha só tem dois pés, pô. Aí o cara quer comer... Um pinto de saia. Então, assim, isso é uma outra questão. Então, dado um tipo de imagem, você consegue detectar. E aí você pode, claro, ver uma região aqui que pode causar confusão, né? Dependendo do que? Das características, né? É amarelo? Então isso aqui também é pequeno e é amarelo, mas não era exatamente um pinto, né? E aqui vocês percebem que você tem aqui um pinto logo de um dia, né? Que a gente chama. Aí o pinto aqui crescendo, né? E se transformando no frango, né? E aí aqui já é ele já na região de abate, né? E aí eu tô falando dessas questões aqui para a gente fixar esses conceitos de features do que é que você quer estudar. Aqui é uma tabelinha que eu achei interessante mostrando a evolução do ganho do peso, né, em função dos anos, né? Então veja que isso aqui é uma tabela, né? Se você olhar aqui, você tem uma tabela com várias informações, ou seja, várias features, né? Onde eu tenho o peso que um pinto de um dia, né? Que a gente tinha, né? Pinto de um dia em 57 ele tinha 34 gramas e hoje ele já nasce, né, com 44 gramas. Né? Isso é fruto, claro, da zootecnia que vai ali mexendo ali na genética e vai criando, né, mostrando que esse frango aqui, ó, de 57 era uma galinha comum, como a gente tinha no quintal de casa, né? E você percebe que esse cara aqui foi modificado para ele ter ali 40% do peso dele, 60% do peso ser o peito, porque é a parte mais cara do frango, né? Então existe uma evolução. Então existem informações, né, nos dados, né, e que você pode começar a avaliar, por exemplo, dado um determinado peso do frango, eu posso inferir quantos dias de vida ele tem, tá? Por exemplo, se você está num galpão e você deixou o frango ficar até nessa faixa aí acima de 45 dias, né, pelo menos na minha época era assim, você começava a ter um frango muito grande e você tinha dificuldade para vender. Né? Então, um frango que você está vendo aqui de 4,5 kg é o que vocês comem lá no final do ano, né, que chama de Chester. Né? O Chester nada mais que é um frango grandão. Né? E por quê? Porque o cara foi lá na granja, ele tomou a decisão, chegando no Natal, ele disse, não, isso aqui eu não vou tirar aqui o frango para o abate com 45 dias. Né? Eu vou aumentar aqui 50 dias para que ele crie essa quantidade de peso aqui para eu vender como um outro produto, né? Mas é um frango do mesmo jeito, tá? Só aproveitando o ensejo, outra coisa que a gente tem que ficar sempre atento quando vai trabalhar com modelos de machine learning.
Vejam que Ângelo aí está mostrando vários exemplos no domínio, né? Da parte de granja, ovo, pinto, frango, enfim, as coisas que ele tem know-how. Mas uma coisa que é importante. Tá gravando o bullying, viu? Digamos que eu vá treinar um modelo para identificar se um frango, pela foto, se ele já está bom para o abate ou não. Para que me serve apresentar fotos de cachorro para treinar um modelo para predizer abate de frango? Existe alguma relação entre eu apresentar foto de cachorro para depois treinar um modelo, para ele pegar a foto de um frango e saber se eu posso abater ou não? É muito difícil, né? Porque tem nada a ver cachorro com frango para o problema de abate de frango. Pode ser que tenha a ver para outro tipo de domínio de problema. Então, veja, nem toda informação que a gente vai ter disponível ela vai ser útil para resolver um dado problema utilizando um modelo de machine learning. Por que isso é importante? Porque as pessoas às vezes se confundem que quanto mais informação, melhor. Entre aspas. Quanto mais informação que tem a ver realmente com o domínio do seu problema. Nós temos um problema que pode acontecer no treinamento de um modelo, que a gente vai discutir depois, que é, por exemplo, o underfitting, né? Ou subajuste, certo? Quando você tem muita informação, que a gente chama de informação suja, certo? E que ao invés de ajudar o modelo a entender o problema, o modelo meio que fica burro, ele desaprende. Ele começa a aprender, daqui a pouco tu joga uma informação que não tem nada a ver, ele faz, opa, mas isso tem a ver com o problema, tá bom, então eu vou interpretar que cachorro tem a ver com frango. E ele começa a ter dificuldade, e aí a tua taxa de acerto, a tua precisão do modelo, ela cai. Então, cuidado, a gente sempre tem que se preocupar muito com a informação que a gente vai estar utilizando para treinar o modelo. Muita gente foca somente no modelo e esquece que a parte mais importante, na minha opinião, é dados. O dado tem que ter uma relação direta com o problema que você quer resolver. Se você joga toda a responsabilidade para o modelo resolver o teu problema, é uma covardia, né? Aí é óbvio que você vai dizer, mas o modelo não prestou. Mas qual foi a base de dados que você utilizou? Então, assim, o modelo vai aprender tão bem ou tão mal pela qualidade dos dados que você apresenta para ele. É como uma criança, né? Se você pega uma criança e aponta para um frango e diz que aquilo ali é um cachorro, ele vai dizer que é cachorro. Ele vai dizer que é um cachorro, né? Foi assim que a gente aprendeu que um frango é um frango e um cachorro, porque o pai apontava assim, isso aqui é uma caneca, né? A gente falava errado, aí corrigia, né? O modelo também é como se fosse uma criança, ele está ali pronto para aprender, e pode aprender errado e fazer coisas completamente absurdas, né? Depois eu vou passar para vocês lá no... Oi, para falar lá. Quando o modelo aprende assim da forma errada, né, por conta de dados de baixa qualidade, para o cara corrigir essa situação, aí tem que voltar tudo do zero, ou você somente retirando os dados ruins, ele volta numa condição ideal assim para voltar a aprender, né? O que acontece é o seguinte, né? Você vai ter que voltar para o início do processo. Se você não faz a tarefinha de casa, né, bem feita, você tem problemas. Eu vou fazer um paralelo aqui, porque todo mundo aqui já trabalhou com simulação. O que é que a gente tinha lá no trabalho com simulação? A gente tinha uma etapa de CAD, depois a gente tinha a parte de malha e depois a gente tinha uma parte de setup e de pós-processamento. E a gente sabia que se a gente não fizesse um tratamento bom aqui no CAD, eu ia ter problemas de gerar uma malha. E se eu não tivesse uma malha decente, né, eu ia colocar aqui algumas coisas para o modelo e ele ia me cuspir um resultado completamente errado. Que é o que acontece, a gente quando vê o resultado e diz, pô, isso aqui não tem nada a ver com a física, né? Era para subir esfriando, tá descendo e esquentando. Então, eu tenho que voltar e tentar detectar o problema. No caso aqui também, se você não faz o dever de casa, né, que é um dos problemas que a gente está tendo, né? A gente teve acesso a uma base de dados com o quê? Quantos gigas? Poxa, 40 GB. 40 GB, vê, uma base de dados de quase 10 anos ali de monitoramento do parque, e você tem uma base de 40 GB. Só que aí quando você começa a meter a mão nos dados,
E aí a gente perde um tempo gigante nessa fase, que é a fase que ninguém gosta de falar e nem gosta de fazer. Todo mundo só quer ir lá para o modelinho, pegar o dataset filezinho, né, galetinho desossado para aplicar os modelos. Mas, na verdade, é como eu falo lá em simulação, né? A malha e o CAD, ela vai estar lá responsável por 50% a 40% do tempo que você leva para ter um resultado de simulação. Aqui também, aqui você vai ter, e é crucial, porque o modelo só vai funcionar bem se você tiver dado bom, né? Tem até uma coisa que o pessoal fala muito, né? Entra lixo no modelo, vai sair lixo, né? É como uma criança, se você educa uma criança de forma errada, ela vai ser mal educada no futuro. Então, pensa no modelo como uma criança, né? Se você entrega para ela dados ruins, né? Dados que não correspondem, porque na verdade isso aí é estatística, né? Se você tem muita coisa errada lá, cheio de outlier, cheio de dados vazios, cheio de não informação, como a gente chama, você não vai ter resultado nenhum. E aí você tem que voltar. É tanto que quando você está com um modelo em produção, com o tempo, ele vai perdendo a capacidade dele de prever as coisas. Tá? Eu estou dando exemplo de um preditor. E aí você tem que retreinar para que ele possa voltar a ter o conhecimento. É como se fosse a gente. Se daqui a 10 anos, se a gente parar aqui de estudar machine learning, daqui a 10 anos a gente vai desaprender, né? É como andar de bicicleta, você termina desaprendendo, fica aquela coisa meio esquisita, e aí você tem que reaprender. O modelo também, ele é como se você tivesse um problema de memória. Chega um momento que ele começa a predizer, falar que o cachorro é um pinto, e aí você, epa, vem cá estudar um pouquinho aqui, deixa eu te mostrar aqui os tipos de bicho. É basicamente isso, né? Então, o modelo tem que estar sempre sendo retreinado, né? Com dados bons, né? Porque também não adianta você voltar lá e ter a preguiça de trabalhar nos dados, que é a parte mais... A gente passou o quê? Quase um ano, só trabalhando em dados. Só limpando, tentando entender por que variável é aquela. Porque aqui é fácil a gente identificar, né? Você pega uma tabelinha dessa aqui com 4 colunas, você diz, não, isso aqui é casca. Você puxa uma base de dados dessa, vem umas coisas lá que você não sabe nem o que é. Né? Mesmo que seja da tua área, né? Na área de mecânica, né? Na área de química, você fica sem saber o que é aquela informação e se ela realmente é útil, né? Agora, uma coisa que é importante, Alan, é o seguinte, essa questão de como voltar a retreinar um modelo é muito relativo. Veja, tem modelos de machine learning atualmente, eles são gigantes, tá? Por exemplo, tem um domínio bem atual que são as redes GAN, ou redes adversárias, e que é o que deu o start, né, para essa área de deepfake. O Ângelo vai mostrar depois aqui um deepfake bem bonito que ele fez. Então, veja, são modelos pesados do ponto de vista de treinamento, são gigantes. A gente não volta para o zero, tá? Para retreinar um modelo como esse. A gente faz o quê? Ele foi treinado. Ou seja, ele teve os seus parâmetros numéricos ajustados. Quando você quer que ele aprenda algo novo, de onde ele se encontra, a gente apresenta novos exemplos de dados para ele e ele vai aprendendo de novo. Dependendo do problema, se for com um conjunto de dados menor, é melhor você partir do zero mesmo. Esquece aquele modelo que você treinou que estava errado e treina o modelo novamente. É muito uma balança que eu sempre falo para os meninos aqui da engenharia. Depende muito do quê? Se tu tem tempo e recurso, volta para estacar zero e treina o modelo de novo. Se tu não tem um tempo para poder zerar o modelo, como é, por exemplo, um modelo desses de deepfake aí, tudo, é dali para frente. Não volta não, porque, por exemplo, esses modelos que eu estou falando de rede GAN, cara, tem modelo que é negócio de 2, 3, 4, 5 meses de treinamento. Um modelo ali uma coisa inclusive existem projetos, né, onde a Google, a AWS, elas começam a treinar esse modelo, deixa ele pré-treinado para que as pessoas, os pobres mortais, possam utilizar, fazer uso daquele modelo. Então, ou seja, não é coisa assim para a gente aqui no notebook treinar, entendeu?
Então tem umas coisas, a gente vai mostrando aqui um pouco mais para vocês, né? Deixa eu só passar aqui essa questão do conceito de inteligência, é só para fechar aí essa discussão, aí eu vou parar aqui um pouco a gravação, só para não ficar muito longo aqui o vídeo, tá? Aí eu coloquei aqui alguns filmes, né, e uma reportagem aqui, tem uns links aqui embaixo, né, sobre 10 filmes que ajudam a entender a inteligência artificial. Claro que a maioria de vocês já deve ter assistido, quem não assistiu pode assistir, mas isso aí é mais uma discussão em que ponto a gente está na tecnologia, né? Às vezes o pessoal tem essa discussão. Essa semana eu encontrei o professor Maurício, né? E ele estava lendo um livro e estava desesperado porque a inteligência artificial ia dominar tudo, né? Então ele já estava ali no nível do exterminador da Skynet, né? E a gente percebe o seguinte, que faz muita coisa interessante, mas a gente ainda está muito longe. Claro que essa discussão sociológica é importante, né? Porque a gente não sabe até que ponto isso aí pode prejudicar. Então esses filmes aí, eles levam essas questões, né, humanas, né, com relação à tecnologia. Né? O Blade Runner, o original de 82, tem um ponto bem legalzinho, que inclusive a gente estuda isso nas disciplinas de inteligência artificial, né, dos cursos de computação, que é o chamado teste de Turing. Tá? Basicamente, lá atrás, o conceito de inteligência, de novo, era o seguinte: se eu conseguisse construir uma máquina que ela, conversando com a pessoa não conseguisse distinguir se aquilo é um programa de computador ou um ser humano, ali a gente pode dizer que é um sistema inteligente. E, enfim... Eu passei esses dias por um teste desse. Mas, um colega meu que fazia anos, que não falava comigo, mandou uma mensagem: vem pro churrasco. Eu disse: pô, isso é um bot, velho. Isso é um bot, quer vender alguma coisa, né? Aí ele falou algumas coisas assim que só quem me conhece vai dizer: então é tu mesmo, é meu amigo. Eu disse: não, pô, não é golpe não. Mas eu achei que, né, na verdade era o contrário, eu achei que aquilo ali era uma pessoa real falando comigo, e eu já estava achando que era um bot, porque os bots estão começando a inverter um pouco essa. E aí é engraçado que você vai evoluindo nesses filmes e o conceito de inteligência vai ficando cada vez mais sofisticado. Mas lá atrás, um dos primeiros paradigmas de inteligência artificial era: se eu conseguisse construir uma máquina que de trás de uma parede interagisse com você e você não conseguisse identificar, saber se era uma máquina ou não, a gente poderia considerar aquele sistema inteligente. Óbvio que isso era um paradigma, era um conceito muito elevado. E hoje a gente aceita, né, humildemente, que a inteligência está separada em diversas categorias, entendeu? Inclusive um sistema um chatbot, por exemplo, é um sistema inteligente. Ele consegue interagir com você para um dado domínio, não é para tudo, certo? Mas resolve boa parte dos problemas da gente, né? Infelizmente, as operadoras, por exemplo, de telefonia estão usando chatbot virado na peste, né? Você quer falar com uma pessoa para resolver o seu problema e não consegue. E aí você percebe, inclusive, que a inteligência do chatbot tem um limite ali, né? Chega uma hora que ele diz: não consegui resolver esse problema, eu vou passar para o ser humano. Eu vou dar só uma pausa aqui na gravação, tá, gente? Deixa eu só...